Ora, muito bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez. Sejam bem-vindos ao Bantaba Podcast. Hoje temos connosco a nossa irmã Janete Serra. Janeta, muito obrigado por teres vindo. É uma honra receber-te aqui no Bantaba Podcast. E antes que a gente avance mais, eu daria-te agora o palco para te apresentares. Quem é a Janete e o que é que te traz por cá? Janete, quem é Janete? Eu sou a Janete. Vou-te só pedir para aproximares o microfone de ti. Exato. Yeah, eu sou a Janete e Janete Serra. Nasci em Portugal, mas sou de origem guineense. Os meus pais são guineenses. Cresci em Inglaterra. This is me, really. Not much to say. Ok, bom. Sou professora, sou pedagoga e agora empresária. Muito a bem. levar um projeto novo para a Guiné-Bissau. Sou eu. Excelente. Então, olha, vou agora aqui tentar te dissecar. Então, tu és guinense, nasceste na Guiné-Bissau ou nasceste em Portugal? Não, nasci em Portugal. Nasceste em Portugal. Então, conta-nos um bocado sobre o teu passado em Portugal. Nasci, sou de Via Longa. Não sei se sabes onde é que é Via Longa. Sei, muito bem. Somos vizinhos. Tu és de onde? Castanheira do Ribatejo. Somos do Norte. Conhece a fábrica de cerveja? Sim, tenho noção. Ali ao pé da zona do Sobralinho. Não, ou da Alverca? É Via Longa. Sim, é a Alverca. Sim, Falaste tudo ali bem. exatamente. Exatamente. É onde eu cresci. Eu sou mais concretamente, eu cresci no Hospital de Vila Franca de Xira, mas os meus primeiros anos foi ali em Arsena. Ok. Não é? No bairro ali social lá em cima. Tens o Bom Sucesso, tens Arsena, tens o Bom Sucesso, depois tens a Alverca. Arsena, sim, senhora. E depois fui para a Castanheira. Fantástico. Ali mais para o lado de Vila Franca, não é? Mais a zona dos touros. Então somos vizinhos. Somos vizinhos. Tenho uma ideia de Via Longa. Queres falar um bocado da tua infância em Via Longa? Olha, eu nasci praticamente e cresci em Via Longa. Eu nasci no Hospital São Sebastião da Pedreira. Ok. Os meus pais na altura viviam em Belém. A minha irmã mais do meio. Nós somos 5. A minha mãe adotou mais um. Ok. Mas a minha irmã do meio nasceu em Belém. E depois de Belém fomos logo para Via Longa. Então eu já estou há 43 anos praticamente a viver, como quem diz, em Via Longa. Que a gente vai e vem. Estudei na C+S de Via Longa e depois daí fui fazer a secundária em Alverca. Ok. Eu era a única black na minha sala de aula. Qual era a secundária? Pera. Gacotinho? Gacotinho. Era a cotinha na língua. Era essa. Era na Escola Nova. A gente dizia Escola Nova, né? Tinha a nova e tinha a velha. E claro, depois tínhamos o pessoal africano que vinha lá da Arsena, cá para baixo, né? Para a Escola Velha. Sim. E tinha aquelas festas, não sei se tu não somos da mesma geração, mas na altura havia muitas festas na Escola Velha da Alverca. E pronto, tínhamos a opção: o either go to a Escola Velha ou go to a Escola Nova, ou então ir para Forte da Casa. Certo. Não sei se também conheces Forte da Casa. Conheço, tenho uma ideia. E pronto, Via Longa é a minha town. É a tua town, não é? O que é que tu sentes que até hoje trazes de Via Longa, de teres crescido em Via Longa? Tudo. Nós na altura nós não medíamos, ou nós não parávamos para falar de nacionalidades ou de onde tu vens. Nós éramos todos da mesma... Éramos africanos, éramos portugueses, éramos brancos, não tinha raça, éramos todos friends, you know? We were all from the same place. Sim. E Via Longa, eu só vim a saber mais tarde que afinal estávamos num mix de cabo-verdianos, santomenses, moçambicanos e, we were all the same, Exato. E Via Longa, hoje em dia, parece-me que sim. Aqui em Londres, a minha comunidade que eu cá tenho, que eu depois vim viver para Londres, a comunidade que eu cá tenho também está por cá. A maior parte dos meus amigos de Via Longa vieram todos para a Inglaterra. Essa geração veio para aqui. Então estamos todos cá. We haven't lost anyone. Muito bem. This is us. Tens filhos? Tenho.
Uau, So, bonito, yeah. bonito, bonito. Yeah. Diz-me uma coisa, falas de Vialonga aos teus filhos? De onde é que a mãe veio? Sim, a gente vai todos os anos. Todos os anos. Todos os anos, não é? Yeah. Isso é muito bom. Os meus pais ainda lá vivem. Ainda vivem. A minha mãe, neste caso. Ok, então tens uma boa conexão com Portugal ainda? Sim, sim. Acabámos por comprar lá a casa e eu não estou tão longe de Vialonga, agora estou na Quinta da Piedade. Sim. Não sei se também conhece a Quinta da Quinta Piedade, conhece de nome? Pronto, é a seguir à Póvoa. Ok. Vivemos por lá. Sim. Já sei Quinta Vivemos Piedade. por lá e continuamos. E a minha irmã mais velha vive em Portugal também, que é Luz Montabrão. E então a gente vai todos os anos. O meu irmão, o Papé, que toda a gente conhece como o Papi Rasta. Papi Rasta, sim. Ele está em Lisboa, em Anjos, e depois tem o meu outro irmão que está cá em Londres. Muito bem. Eu queria passar esta nossa fase da tua infância. Eu tinha-te perguntado o que é que Vialonga tinha-te marcado. Yeah. Falaste em termos de convivência, da tal questão da inclusão. Mas gostaria de perceber, porque houve uma transição, né, de teres vindo para Londres, e nós crescemos em Portugal, todos temos noção de algumas adversidades que nós passámos, né, no nosso crescimento. Exato. Qual foi o que é que houve, o que é que a Vialonga deu a Janete, que a Janete trouxe para Londres e que até hoje tu carregas em ti e que te faz seres mais resiliente ou seres mais forte? Há alguma coisa que... Eu acho que ser de Vialonga, todos nós carregamos uma coisa muito pesada, que é tentar não deixar mal os nossos pais. Os nossos pais já vieram da Guiné e já vieram da Guiné com desafios e tiveram filhos na Europa e eles sempre quiseram que nós dessemos o melhor de todos nós. Claro. E então nós tivemos sempre que... estudei super bastante, mas estudei e os meus pais sempre estiveram ali para nos apoiar. Nunca tivemos que ir trabalhar para poder nos separar na vida. Sim. Mas I think uns dos big challenges, isso é o que eu carrego comigo, a determinação de ter estudado, de ter feito alguém em Portugal. Mas uns dos desafios que também carrego comigo e que sei que tenho que superar, I'm black, em Vialonga, até nem digo Vialonga, mas em Portugal nós passámos por muitos desafios por ter a cor negra. Exato. Eu lembro-me quando acabei de estudar aos 18 anos, não tinha, agora vou fazer o quê? Os meus pais não vão conseguir pôr-me na universidade, não têm meios para pôr 4 ou 5 filhos na universidade. O que é que eu vou fazer à minha vida? E então fui trabalhar para o continente. Então isto era a minha vida, era passar produtos, scanning products all day long. Estava aí, e eu disse, não, isto não vai dar para mim. O que é que eu vou fazer à minha vida? Peguei em mim, mochila às costas e disse à minha mãe, eu vou para Londres. Minha mãe, por acaso, é uma mulher muito batalhadora. Ela não estudou muito, mas sempre foi uma businesswoman. É uma empresária, abriu lojas em Portugal, cabeleireiro. E eu, parece que não, dos filhos, eu e o meu outro irmão, somos os que we followed her footsteps. Certo. E eu disse, olha mãe, eu vou para Londres. E ela disse, não sais daqui, ficas aqui. Eu disse, fica aqui a fazer o quê? E vim-me embora. Vim-me embora porque era constantemente a nos dizerem, vai-te embora, preta da Guiné. Eu vi que isto aqui em Portugal, nós não vamos a lado nenhum. Não vamos a lado nenhum. Então vim à procura de um desafio novo e foi a melhor coisa que Foi a melhor coisa que tu fizeste. Eu nas conversas que eu tenho, o racismo é sempre algo em comum que todos temos em Portugal. Eu procuro sempre não repetir o enfoque
no assunto, mas eu gosto sempre de tentar perceber como é que cada um superou isso. Exato. E eu vejo que tu passaste por esse challenge, ainda mais nos tempos que tu cresceste em Portugal. Eu era a Whoopi Goldberg na altura. Uau! Usava as rastas. Eras completamente diferente, né? Chamava-me Whoopi na escola. Estás a ver? Não sabiam que eras linda e maravilhosa e que eras diferente. Obrigado. Que eras diferente, mas que pronto, era a maneira como a comunidade e a sociedade estava fechada nessa altura. Tens alguma história peculiar desses tempos? Na escola? Essa da Whoopi I can't forget. E depois lembro, não sei se chegaste a conhecer aquela música, não sei o quê, não sabe nadar. Sim. Olha, aquilo era, virou a música dos Blakes, não sei o quê. O hino. Preta, não sabe, não sei o quê. Coisas pequenas, não, mas para dizer a verdade, não vou me basear só nisso, porque isso não me fez quem sou. Exato. It made me, obviously, step out of that. But os meus melhores amigos são portugueses. São portugueses. Cor branca. Exato. Eu cresci com um mix português, como eu já te disse, gambiano, moçambicano. Até hoje eu tenho uma amiga muito, muito chegada que se chama Tânia, em Portugal, pele branca. E é uma pessoa que eu vou carregar e ela vai-me carregar para o resto da nossa vida. Exato. So, acredito que o nosso país, Portugal, né? O país de onde eu nasci, é um país que, is going through development. Racism is something that will, it will change eventually. Não sei quando é que haverá essa mudança. Sim. Mas pronto, mas não é a parte da minha vida com que eu queres focar. Exatamente. Aprendi muito mais e venho e trago e levo e vou por aí afora à procura de experiências não focadas no racismo. Não focadas no racismo, exatamente. Mais no teu desenvolvimento e na tua evolução. Exato. Isso é que é mais importante. Diz-me uma coisa. Então, tu saíste de Portugal com 18 anos. Saí de lá com 18 anos. E depois começou a aventura. Começou as aventuras. Que foi aqui em Londres. Sabes o que é que dizem na Guiné? Minha mãe está toda a dizer a boca está cinta. A boca tudo, na beio, na bim. Realmente foi aqui que começou as aventuras. Cheguei aqui aos 18 anos, vim cá para a casa do meu tio e ele recebeu-me. Mas pronto, como eu sou daquelas mesmo muito... I like my space, I like, my independence. Tive ali pouco tempo com o meu tio, mas o meu tio sempre, até hoje, is still my backbone, still there for me. E olha, engraçado, foi uma festa. Isto foi em 99. Foi uma festa de guiguis e eu estava a procurar. Eu disse, mas onde é que está o pessoal de Via Longa? Onde é que eles andam? Sim. Porque, não os encontro, não sei o quê. Fui a uma festa e encontrei lá o pessoal todo. Uau! Eu disse, yay! I'm in family! Sentiste inclusiva. Foi daí que eu fiz senti-me inclusiva, foi daí que eu comecei a fazer as pontes e depois primos e primas e tios e não sei o que mais. E pronto. Em que parte te baseaste aqui quando chegaste a Londres? Eu comecei em Streatham, estava a viver no sul de Londres e depois fui para West, Queen's Park, que esteve também na casa da minha prima Binta. Ela também me acolheu durante um tempo. E depois daí fui para East London. Olha, andei a girar, né? Acho que toda a gente que é imigrante. Tive em Forest Gate e depois daí tenho estado Central, quer dizer, East Central. Shoreditch foi onde Shoreditch Church foi onde I can say I grew up the most. Okay. Fiquei mais tempo lá a viver. And now I'm an East London girl. East London girl. Diz-me, dos tempos em que tu chegaste aqui a Londres até hoje, quais foram as mudanças, as transformações que existiram na comunidade Palop? Eu acho que cada vez mais vejo que o povo Palop está, coming a vir viver para cá. Éramos uma comunidade, nunca fomos uma comunidade pequena, porque ao fim e ao cabo somos uma comunidade CPLP, like Angolans, moçambicanos, somos uma comunidade grande, mas
eu acredito que muita gente está a sair, eu digo Portugal, porque é o país onde eu conheço mais pessoas, estão a sair de lá para vir para cá. As coisas eram diferentes, nós andávamos mais em grupinhos, íamos para casa uns dos outros, weekends, barbecues and Sim, stuff sim. like that. Estávamos sempre em... e depois íamos às desbundas, íamos às discotecas, havia muitas discotecas, havia o Sabura naquela altura, Ok. que eu me lembro em East London, aqui em Lisboés. E depois, olha, ainda me lembro quando eu estava a estudar, quando eu estava na universidade, íamos muito ao salsa em Tottenham Court Road, que era às quartas-feiras. Então saía da uni, ia para a salsa, dançar ali Eu acho é ali em Leicester Square. No, Tottenham, actually, it's Oxford Street, but somewhere behind Oxford Street. Ok, porque eu recordo-me quando eu cheguei em 2013, havia umas quizombas às quintas-feiras. Eu não sei se era salsa, mas era em Leicester Square. Havia dois. Havia um em Tottenham Court Road que chamava-se mesmo Salsa. Sim. E havia o Havana, que era somewhere behind Oxford, atrás do Oxford Street. Então era ali que vocês passavam as noites para Lopes. E depois não vamos falar muito do Havana, porque foi aí que eu conheci o meu marido. O teu marido. isso dava outro podcast. Olha, notas alguma diferença entre a comunidade daquela altura e desta? Eu puxo-me embora. Eu fui-me embora. Eu não tenho que parar de cá, mas acho que as pessoas. Eu lembro que na altura sermos mais unidos, não havia muitos conflitos, ou não se ouvia que se havia muitos conflitos, mas também, ao fim e ao cabo, também as pessoas talvez não estudavam, não se dedicavam muito it depends, to be honest, não dá para generalizar. Sim. Mas eu vejo que os jovens que têm vindo ultimamente parece que estão muito mais educados, mais dedicados Sim. na educação, em querer crescer, em querer ser alguém do que os jovens do meu tempo. Do teu tempo. Do meu tempo, se calhar you could pick, escolhias ao dedo 1, 2 ou 3. Olha, é interessante dizeres isso, porque nós estamos habituados ao discurso de estes jovens de hoje em dia, jovens de hoje em dia não são piores, estes jovens de hoje em dia não querem fazer nada. Eu não sei, eu tenho encontrado com pessoas ultimamente, muitos jovens que têm estado a progredir imensamente e a usar, porque aqui em Inglaterra não há como não usar os recursos. Aqui tem, immensely. Se tu queres, consegues. Claro, Exatamente. concordo perfeitamente. Nós falamos até muito do processo de conseguir fazer este podcast e de fazermos os nossos conteúdos. Nós temos a perfeita consciência que em Portugal seria muito diferente. Exatamente. E nós estamos a falar de um sítio que fica a 2 horas de onde nós estamos. E talvez fazer mesmo a plataforma, desenvolver a plataforma nos mesmos moldes em Portugal seria muito mais desafiante do que aqui em Inglaterra. Nem que seja pela questão dos telemóveis, que os contratos são muito mais generosos deste lado do que em Portugal. Que as pessoas não saem do telefone. Exato, então nós aqui, a nossa plataforma, dependemos bastante de data, de internet, acesso à internet. E em Portugal lá, a internet é limitada, então só aí já seria um challenge. Sim, grande parte dos tarifários, pelo menos quando eu vou lá, os meus amigos não gostam muito de partilhar a internet. Mas olha, I'm telling you. Mas olha, diz-me uma coisa. Então pronto, já vimos um bocado do teu percurso de Portugal para aqui. Eu não quero ainda começar. Não quero começar ainda a falar do projeto dela e da iniciativa dela. É espetacular, ela vai ter muita coisa para dizer. Ainda quero saber um bocado mais sobre a Janete Serra. Sobre a Guiné-Bissau. Já estiveste lá algumas vezes. Já o que é que tens a dizer da tua terra? A minha terra é calorosa. O povo vamos começar pelo povo. O povo em si é aquele povo caloroso. Quando vou para a Guiné sinto-me toda mimada. A minha tia dali, a minha tia de lá, o meu sobrinho daqui. Sim. Mas não, o que eu mais gosto é de saber que as pessoas são muito unidas, as pessoas estão aí uns para os outros. Mas há coisas que ainda me faziam muita confusão. A primeira vez que lá fui à Guiné, vinham-nos cumprimentar todos os dias de manhã. Às 6 da manhã já estavam na nossa porta. Porque eles só querem saber, não dê Janete. Como eles me chamam lá na Guiné, Janete. Ok. Não dê Janete. Porque nós estivemos na Guiné quando tínhamos 1 ano. A minha mãe levou-nos todos à Guiné quando tínhamos 1 ano. E depois, então a família depois nunca mais nos viu, até
Depois voltei à Guiné, que vergonha, com 30 anos. Uau. Actually, 33. Passado muito tempo. 33, yeah. Voltei já com a minha filha ao colo. Que é uma vergonha, né? Eu e a minha irmã já tínhamos filhos. E fomos à Guiné nessa altura. Mas pronto, gosto imenso. Para não falar da comida, né? Uau, yeah. Não vamos Isso aí. esquecer da comida. E Acho que é o ponto fraco de nós todos. E daquelas relíquias todas, aquelas veludo, cabaceira. I can't. Não dá. Pronto. Mas pronto, é o povo, é o calor humano e, tem sido. E pronto. I think it's a sense of belonging. How do I put that in Portuguese? Como é que eu. É sentir. Quando estiveste lá, porventura sentiste que ali é mesmo a tua terra e é ali que tu pertences. Exatamente. Acho que essa sensação é espetacular. Yeah. Eu tive um pouquinho disso, uma experiência que foi num festival. Nós, como comunidade, estávamos em maioria. Yeah. Olha, o Afro Nation tem acontecido nos últimos anos. Foste qual? A da Ghana? Eu fui de todas as versões em Portugal. Foste eu sou mesmo um fã do festival. Gosto muito do conceito. Olha, eu recomendo sempre a toda a gente. E nessa experiência que foi, para mim foi a primeira vez que estive num festival em que estávamos tanta gente da diáspora africana. E a sensação foi espetacular. Eu lembro-me de estar a comentar muito com o meu irmão e dizer, olha, imagina o que é poder viver esta sensação todos os dias, não é? Exato. Uma pessoa está a viver isto aqui, mas isto quer dizer que nós, se calhar, vivemos muitas vezes uma vida inteira. E o facto de não estarmos no nosso habitat natural, isso condiciona-nos bastante. Porque aquilo que eu estava a sentir ali era uma sensação de liberdade e de aceitação e inclusão. Eu disse, olha, isto é apenas um festival. Então, como é que seria o dia a dia? Eu também sou um filho de pais imigrantes, passei toda a minha vida na Europa. Okay. Então nós acabamos por nos adaptar e familiarizar em viver no Ocidente. Mas o Ocidente não é o nosso habitat natural. Exato. Então aquilo que eu desafio a todos os jovens da diáspora é, mesmo que decidam que não querem viver no continente africano, vão. Just go. Vão, porque eu tenho a certeza de que só de ir e experienciar e ter o tal feeling de aceitação, como tu dizes, mudaria a mente de muita gente. Nem que seja pelo facto de, pelo menos todos os anos, tenho que ir lá. Eu não sei se eu te disse que eu vivi em Angola. Não. Ok, podes adicionar. Vivi em Angola 8 anos e adorei. Foi uma das melhores partes, of my life. Ok. It was amazing. Podemos ir por aí? Podemos, claro. Lá foi onde eu fui trabalhar como professora. Ok. Aceitei um dos meus primeiros contratos numa escola inglesa. And then obviously o meu marido é engenheiro petrolífero. Certo. E então fomos para lá por causa disso, porque ele teve um contrato, teve a trabalhar para a Halliburton. Ele faz, drilling offshore and stuff like that. E então, fomos, ele aceitou esse desafio, depois também de acabar aqui a escola, os estudos. E já tínhamos a Naima, né? A nossa primeira filha. A nossa primeira filha, ela na altura tinha 3 anos. E lá fomos para Angola, para esse novo desafio. Ele foi e eu disse, oh my God, o que é que eu faço a minha vida agora? Vou ficar aqui sozinha com uma menina de 3 anos. E depois aqui em Londres acaba por ser... é desafiante com quem tem crianças. Não é como é em África, que tens os apoios da mãe, da tia, e eu aqui também não tenho esse... eu aqui tenho muita família, mas aqui toda a gente trabalha. Toda a gente tem que trabalhar. Isto é a Europa, não é? E então peguei a mim, submeti o meu currículo e lá fui. Chamaram-me logo em 2 days e lá fui para uma escola que chama-se a escola English Community School of Luanda. Fui para lá trabalhar e estive lá e foi daí que o meu desenvolvimento profissional começou. Uau! Isso foi algo planeado ou algo que aconteceu? Não, aconteceu. Aconteceu. O meu marido foi e eu disse, também vou apelar. Também não fico. E como é que foi essa experiência em Angola? Olha, it was challenging. Foi um desafio para começar, but it was amazing. Like, I really enjoy living in Africa.
You know, viver em Angola was absolutely. Actually, if I could go back, I would. Se eu puder voltar, Voltar atrás, tu voltavas. Posso voltar, mas decidi que agora quero traçar planos para a Guiné-Bissau. Tiveste a tua primeira experiência e lá está, ainda não tinhas sido professora aqui na Europa. Já tinhas sido professora aqui na Europa, começaste aqui. Eu comecei a ser Notaste alguma diferença do ensino aqui e depois do ensino que tiveste que aplicar em It's Angola? different. É assim, eu sempre trabalhei em escolas internacionais, baseados no currículo inglês. Então, o que eu fazia aqui, fui fazer lá. It was the same. Okay. Para a diferença foi em relação a materiais, não é? Tem sempre aqueles challenges com customs, tipo os materiais nunca chegam a tempo, nunca podemos usar mais do que aquilo, não podemos esbanjar como a gente aqui faz. Isto aqui gasta papel, gastamos ink, gastamos, etc. Lá não, tinha restrictions. E eu lembro-me da minha diretora, a diretora era da South Africa, África do Sul, e ela trouxe-me, ela dizia, you can use this much paper. Eu disse, what? Isso para mim era like, o que é que se passa aqui? Eram challenges assim. Porquê? Porque o material ainda não tinha vindo cá da Europa, ainda não tinha, como é que se diz, atracado, o barco ainda não tinha atracado, então tínhamos essas limitações. Mas também essas limitações fez o que fez o que eu sou hoje. Sou super criativa na forma de trabalhar, porque aprendi com outras pessoas lá em Angola. Claro. Como usar os materiais, as coisas naturais, as coisas da terra para fazer, activities. Activities com as crianças. Com as crianças. Eu lembro-me de nós usarmos onjo. Onjo? Como é que se diz? Hibiscos. Acho que é hibiscos, correto. Ok. Acho que é. Usar hibiscos como tinta de cor burgundy, vermelho, coisas assim que eu fui aprendendo com os assistentes lá em Angola e olha, foi, it was the best experience. Foram 8 anos. Qual era a idade dos miúdos com quem trabalhavas? Pronto, depois a minha vida mudou. Eu lá em Angola estive a trabalhar com os pequenos, com primária. Eu sou professora primária, graduada, e this is my area. However, antes de eu começar, eu já dava aulas ao secundário. Aqui em Londres, eu comecei a dar aulas ao secundário, eu dei aulas de turismo. Eu não sei se eu acabei, se calhar não te disse ainda, mas aqui em Londres eu comecei como trainer, I was a teacher, eu dava formação de turismo, ticketing, dei aulas de college, business and management, that was my thing, marketing, eu dava aulas disso tudo. E depois, passado uns anos, é que eu mudei para o ensino primário. Então, I've kind of like Exato. abrangias, fui a minha área mesmo é dos 3 até aos, Tiveste alguma experiência menos positiva durante esses anos em Angola na tua carreira profissional? Tu tens sempre. Acredito, menos, não tão positiva. Da forma com que nós oh gosh, I'm trying to think like something that's educational. Não tão positiva. Maybe management and the way things work, organizational. Eu como disse, eu sempre trabalhei em boas escolas em Angola, mas acredito que o fato de nós não termos professoras assistentes literárias, ou the same level of, it's not the same level as in the UK. In the UK you work, as tuas professoras as tuas professoras assistentes são pessoas que estudaram e que têm experiência e que if you're not in the classroom, they can take over the classroom. Certo. E na África não era assim. Nós trabalhávamos com professoras assistentes que não tinham academics, Então, esse era um dos challenges, porque nós tínhamos que fazer tudo na sala de aula. Certo. Looking after the kids, everything educational, maths, reading, literacy, anything we had to do. So, whereas here, you share the load with your teaching assistant. Yeah? Ok. Diga uma coisa, você esteve em Angola e esteve também na Guiné. Sim.
Em termos do povo, somos assim muito diferentes, o guinense e o angolano? Somos. Quer dizer, eu acho que sim. Eu vivi em Angola, eu não vivi na Guiné yet. Mas o povo angolano é super caloroso. Acorda de manhã contente, vai dormir contente. Estavas em que parte? Luanda. Luanda. Estava em Luanda. Exato, Luanda. yeah. Alguma memória, algo que lhe deixe com muita saudade desses Praia. tempos? A praia. Bussolo. Nada, eu sou mesmo daquelas que tem que estar na natureza. So, praia, the waterfalls, agora as cataratas de Calandula, I think that's acho que é o nome daquilo. Amazing. Angola is beautiful. Angola é muito bonito. Devo estar aqui a falar bem aqui da terra do meu marido, porque eu e ele temos estas guerras, não é? Lá em casa, toda a hora. Sim. Angola é melhor do que a Guiné é melhor. Quais são os pratos que se cozinham mais lá em casa? Cozinhamos tudo. Caldo de mancara da Guiné e Sim. depois o funge com né? carne seca. Tem claro. que haver, né? Para ver. E tu acabaste Depois o bacalhau com natas, acabaste por te desenvolver depois em alguma culinária angolana. Aprendi a fazer o funge com a minha sogra, com as minhas cunhadas. Claro. Teve que ser, não é? Excelente. Veste a voltar para a África para ficar algum dia? Veste isso acontecer? Sim, that's what I want to do. Acho que agora estou naquela fase da minha vida que eu quero conhecer a Guiné, quero conhecer mais a Guiné e I want to go to Guiné-Bissau and trabalhar na Guiné, investir na Guiné e viver na Guiné. I think I'm on that stages of my life. That's what I want to do. Yeah. Acreditas? Já começaste a dar algum passo nesse sentido para poder criar essa ponte? Já. Que é então o nosso projeto da escola, Bissau English Community School. Força. Que estamos a criar, eu e a minha mãe, não vou dizer que não, que estou a criar agora na Guiné-Bissau. Exato. Então, era mesmo isso que nós íamos gostar de abordar contigo agora. Fala-nos um pouco deste teu projeto. Eu creio que está em letras inglesas, né? A abreviação, que é BEX. BEX, yeah. BEX, tu pronuncias. Yeah. Queres contar um bocado a história de todo este projeto? Como é que começou? Este projeto... Este projeto é inteiramente eu, é o que eu digo, é o que tu me pões, quando me pões, se quiseres me pôr em papel ou se quiseres me pôr em palavras ou letras num livro, this is me, a Bex. O que eu pretendo com esta escola é trazer um pouco daquilo que eu sou, um pouco das minhas viagens, um pouco do meu desenvolvimento profissional, de poder, as minhas filosofias e ideologias para o ensino da Guiné-Bissau, para o ensino da Guiné-Bissau. E não posso me esquecer de mencionar aqui que a BEX não é um projeto novo. Isto é o que tem-me levado ao longo dos anos. Eu, quando fui para Angola a primeira vez, a comunidade CPLP, né? Existe em todo o lado, existia uma grande comunidade de portugueses, brasileiros, cabo-verdianos a viverem em Angola, cabo-verdianos e moçambicanos. Conheci muita gente a viver em Angola e na altura havia muitos alunos que tinham necessidade ou dificuldades em falar o inglês. Eu vindo daqui, da Inglaterra, com inglês, eu trabalhando em escolas inglesas em Angola, tinha uma grande procura de professores que conseguiam falar as duas línguas, tanto o português como o inglês e na altura também o francês, porque eu também falo o francês. E então havia uma procura de professores que se encaixavam, se enquadravam naquele coisa. E foi daí que eu comecei com o projeto e na altura chamava-se Nima Jave. I've created my own language tuition center em Angola. Fazia side by side, tinha o meu trabalho full time e depois tinha esse projeto de dar explicações. Certo. Que dava explicações pela Nima Jave Training Solutions, and that was me.
Ok. That was me, yeah. E depois agora desenvolvi puxei isto para. Este projeto do Nima Jave tem vindo, começou acho que eu fui para Angola em 2013, se calhar em 2014, 2015, comecei com o Nima Jave, comecei a dar explicações, depois juntei-me a outros professores, que depois praticamente abrimos uma agência, kind of like, não virtual, mas face to face, que eu comecei a manejar. Sim. Porque havia muita gente que queria aprender o inglês em Angola, e então depois já comecei a trabalhar com outras colegas. Depois eu dizia, olha, vai lá dar aulas àquele, vai dar aulas àquele, vai dar explicações àquele, e ao fim e ao cabo começou a ser não só a língua, mas também o académico. E depois daí, por onde fui levando o Nima Jave comigo. Eu depois estive em outros países que levei o Nima Jave comigo, e o país recente que eu saí há pouco tempo foi o Catar. Estive a viver lá ao pé do Dubai e também estive a dar explicações pela Nima Jave. Uau! Mas agora mudei agora para um outro nome, porque agora quero mesmo basear e focar na Guiné-Bissau. Então, o Nima Jave é o nome que antecede a Bex. Exatamente. E já é um projeto que tu carregas há alguns anos na tua vida. Aliás, eu já tive a minha escolinha em Angola. Uau. Já tinha tido o meu training center em Angola. Mas pronto, como era... tivemos em Angola, sim, a trabalhar até ao tempo de Covid. Okay. As coisas depois veio o Covid, as coisas começaram a correr mal. Mudaram bastante. Voltámos a casa, como a gente diz, a nossa casa é Londres, né? A gente volta sempre a casa. À base. Olha, e diz-me uma coisa, com que propósito é que começaste esta iniciativa? Qual é que foi o propósito? Foi mesmo para ajudar a comunidade, porque havia uma comunidade muito grande que necessitava de ter um apoio bilingue, a maior parte das pessoas que me conhece como Miss Janete. Ninguém me chama Janete, é só Miss Janete. É os pais, é os alunos. Sim. As pessoas que me conhecem, os meus colegas, é Miss Janete, Miss Janete. E toda a gente vinha e dizia assim: Miss Janete, por favor, dá aulas à minha filha. Miss Janete, por favor. Chegou um ponto que eu saía do trabalho, ia dar explicações ali, saía do trabalho, ia dar explicações ali, e chegava um ponto que eu estava a dar aulas aos pais e aos alunos ao mesmo tempo, aos alunos e aos encarregados. Olha, era uma loucura. Espetáculo. Os meus finais de semana, os meus evenings, it was full of dar aulas. Estava sempre a dar aulas, sempre. Chegou um ponto que agora... Por isso é que eu digo, isto é um projeto que já vem de algum tempo e eu agora carreguei e estou a instalá-lo. Estás a instalá-lo e a querer fazer... queres implementá-lo de forma diferente. Sim. Sentes que o passar dos anos, a experiência que foste acumulando, permite agora colocar ele para a comunidade de outra maneira. Quem são as pessoas que estão à volta de ti nesta iniciativa? És tu apenas? Não, eu estou a trabalhar com a minha mãe. Sim. Como eu não sei se eu já te disse, a minha mãe é uma senhora super batalhadora. É a minha inspiração. So I kind of like, whatever I do, I think of her. Eu acho que até nem é preciso pensar muito, acho que está no sangue. Sim. Estou a trabalhar com a minha mãe, ela está lá na base, na Guiné, e eu vou e venho, né? E depois tem uma série de colaboradores behind the scenes que não se pode deixar de não mencionar, não de uma forma... não estão a participar de uma forma económica, mas económica? Is that the right word here? Sim. They're not like, they're just supporting the project. Project. Pessoal que é apaixonado pela educação, e é uma quantidade de professores que eu tenho estado a trabalhar ao longo dos anos. Tenho colegas aqui que trabalham comigo. So I call them the international collaborators of teachers. Professores aqui, tenho a minha colega Rabida aqui em Inglaterra, tenho o António como professor de PI, Educação Física em Angola, Jasmine como psicóloga em Angola, que faz parte também do projeto Behind the Scenes, a Madalena, que tem estado comigo a desenvolver e a traçar as metas deste projeto, a Madalena Gouveia em Portugal, que também conheci em Angola, estávamos as duas na direção do CAT, do Colégio Angolano de Talatona. Depois tem a Joana, que é professora de língua portuguesa, que ajuda-me a fazer
fazer a ponte entre o currículo português e o currículo que estou a desenvolver na BEX. Sim. A Chris Oldfield, da New Zealand, que também é professora de Language Acquisition, né? Que também ajuda-me a fazer a ponte entre o currículo inglês United Kingdom and the New Zealand one. And we talk about exploração. O nosso currículo tem muito a ver, o que nós queremos fazer ao longo dos anos é fazer com que seja uma educação exploratória, à base de explorações, um aprendizado lúdico. Ok. So that's pretty much what we... So, tem uma data de colaboradores. E para não esquecer, é assim, respirar aqui um bocadinho. Temos esta quantidade de pessoas que trabalham connosco como International Collaborators, but at the end of the day, o nosso colégio chama-se Bissau Community. É um colégio que veio para trabalhar com a comunidade. A ideia não é trazer pessoas para a Guiné, mas sim empoderar, ensinar o pessoal da Guiné, os nossos, como o meu pai dizia sempre, conterrâneos, né? Trabalhar com eu aprendi com eles aprenderem comigo e junto criarmos a nossa comunidade que é a BEX. Então tem o professor Ansa Seidi, que é o professor de inglês do ensino, pois isto é os nossos serviços, né? Temos vários serviços. Sim. Que dá aulas Já vamos chegar lá. que dá aulas aos adultos. Sim. Depois temos o Gerson, que é professor de inglês do primário, do ensino, como é que dizem? Ensino básico, como dizem lá na Guiné, like here in the UK we call it primário, ensino primário. E depois tem a Ramatulai, que também está a trabalhar connosco na Guiné, que é a professora de português, da língua portuguesa. Então então existe toda uma rede de pessoas a colaborar com o projeto. Exato. Espetacular, parece ser algo muito sustentado. Eu vou pedir que tu possas acrescentar essa informação. Onde é que as pessoas podem ir sabendo sobre a BEC? Okay. Se existe alguma página, eu creio que já existe uma página. Podes falar ali para a câmara, se quiseres, e dizer às pessoas onde é que elas podem seguir a página. Okay. Estamos no Facebook, estamos no Instagram e nós somos o Bissau English Community School, BEX, e também estamos no e também temos o nosso website, que é ECS Bissau, só é www.ecsbissau.com. Então, isso somos nós. Vão lá, pesquisem, procurem, informem-se e se quiserem colaborar ou fazer parte do projeto, a Janete é a pessoa ideal para vocês poderem trazer algum input. Amém. Ou até mesmo poderem receber os serviços, que era o que eu queria saber agora, que é qual é o range of service que vocês partilham para as pessoas? O que é que vocês oferecem quando alguém aproxima-se da BEX? Temos o ensino básico, que é o preschool, que é o kindergarten, né? Antes do kindergarten. Sim. Então temos o kindergarten, depois temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta classe. Este ano, o ano de 2022, começámos assim. É claro que vamos expandir e estamos a trabalhar para podermos expandir, tanto expandir em regards to espaço, né? Queremos criar espaços maiores para podermos expandir, mas neste momento este é os serviços da escola primária para as crianças, e depois temos o serviço do Fast Track Kids, que é as aulas de inglês para jovens e adultos, e temos vários e diversos horários. Então estes são os nossos. Deixa-me fazer esta pergunta. Este serviço da BEX é um serviço gratuito para as pessoas, ou elas têm que ir através de uma mensalidade? Existe? Como é que funciona? Nós estamos a tentar fazer lado a lado com o que se passa na Guiné-Bissau, não é? Então é um serviço que se paga, as pessoas pagam a mensalidade para poder estudar. Também estamos a fazer o que se chama cobramos as matrículas no início do ano ou no início da temporada, porque podes fazer um curso curto ou um curso longo, de prazo curto ou de prazo longo, mas paga-se. E vou dizer uma coisa, não é nada extraordinário, os preços não são nada do outro mundo. Até porque o que eu estou a tentar agora podes falar para mim, agora já podes falar para mim. O que eu estou a tentar fazer é
eu estou a levar aquilo que eu sou para a Guiné. Não estou a ir lá extorquir ninguém. Sim. Não estou a. Não é. O intuito disto não é criar uma escola com que eu ponha dinheirinho no meu bolso. Não. Exato. De momento, de momento, e não é o que eu quero. É uma paixão. Sim. É de passar aquilo que eu sei, knowledge is power. Sim. Eu passar aquilo que eu sei, compartilhar com o meu povo. Com o teu povo. E ensinar. This is what I do. Além de ser a pedagoga, curriculum planner, eu faço currículos, consultoria, eu sou professora e aquilo que eu quero é ensinar. É ensinar. E então, e nós para ensinarmos precisamos de recursos, né? Precisamos É verdade. de livros, precisamos de materiais e até porque queremos fazer as coisas super lúdicas, super criativas e então, the profit, que a gente estamos a tirar disto é para pagar os professores e para garantir a sustentabilidade do projeto. Do projeto, exatamente. Faz todo o sentido. Exatamente. Faz todo o sentido. Yeah. Em termos de já vimos aqui um bocado qual é a estrutura, que existem muitos colaboradores já na iniciativa. Eu falaria mais de organizações externas. Tem alguma com participação estatal? Não temos. Privado? Não existe? Não. Mas porquê? É falta de comunicação entre a tua iniciativa e esses projetos? É uma coisa para se ver para o futuro, Okay. Something that we can, like I said, eu estou a trabalhar de coração. Sim. Se houver iniciativas, se houver pessoas que queiram trabalhar connosco para nos fazer desenvolver e crescer, we are 100%, ready to accept. Mas de momento ainda não conhecemos, ainda não temos esse coisa. Olha, está aqui o apelo feito. Não se esqueçam de checar, procurar a página Bex. Pode-se procurar no Google. Pode. Procurar a página Bex. Isto aqui é um apelo para os governantes na Guiné-Bissau, para a sociedade na Guiné-Bissau e para a diáspora guinense também. Para se familiarizarem mais com este projeto, informarem em torno da educação. E eu creio que ainda há muito para descobrir, por isso não se esqueçam de pesquisar esta página e também saber mais sobre a Janete e o seu percurso. Em termos de colaboradores internacionais também ainda não conseguiram ainda estabelecer nenhum tipo de parcerias. Ainda não. O que é que tu vislumbras, se encontrares esse tipo de partners, o que é que achas que eles podem ajudar a tua organização a evoluir? No que é que achas que essas instituições podem fazer diferença? Eu acho que é como eu sempre digo em inglês, it takes a village to build a mountain or a building or anything. So eu sozinha não vou, eu espero, mas gostaria de ter ter parcerias com várias other instituições. Mas para é assim, nós temos terreno para construir. Temos um terreno vasto que quem estiver interessado em colaborar connosco, isto tudo para o intuito da educação. Claro. Um dos nossos primeiros goals que eu já que tenho estado a traçar e com a minha mãe é fazer crescer a Bex, não é? Então, para fazer crescer a Bex, temos que expandir as nossas salas e o nosso building. Claro. Então, construir é uma das... I think it's our next step. É o próximo passo no processo, não é? Fazer uma escola grande. Muito, muito interessante, muito interessante. Gostarias de falar mais sobre situações que vocês deparam-se no vosso dia-a-dia, no vosso projeto? Qual é que é um dia normal na Bex? É assim, um dia normal olha, é assim, os professores já está. É assim, last year, o ano passado, em setembro, eu fui para lá, fizemos a abertura da escola e os professores estiveram todos. Demos a formação aos professores e estou constantemente a dar formação aos professores. Então eles já têm as coisas básicas e todos os dias estamos a desenvolver. Porque we are lifelong learners, nós não somos, nós não nascemos aprendidos, e então todos os dias estamos. Então o que a gente faz? Vamos trabalhar. Eu estou aqui em Londres de momento, vou trabalhar online. I connect with the students online na escola. Usamos muita tecnologia.
So, tecnologia, it's the new thing. A Bex está mesmo a investir para isso. Os nossos alunos têm iPads, so they connect with me online. Uau. So I teach them online. Através daqui, do YouTube, várias plataformas. Os professores que lá estão também ensinam. Então, eles têm um horário, têm um horário a seguir, têm não sei quantas horas de português, não sei quantas horas de inglês. Eu já tive pessoas a me perguntar, olha, isto é um aside conversation, mas já tive pessoas a me perguntar, ei, porquê o inglês? O inglês, não vamos esquecer que o mundo É global. é global. Não é porque estás na Guiné-Bissau ou que estamos na Guiné-Bissau que não vamos aprender outras línguas. Pois. Temos que aprender. O francês já é uma outra língua que está também a crescer em Bissau, e acredito porque temos os países vizinhos. Exato. E a maioria dos nossos alunos, a maioria dos jovens na Guiné-Bissau consegue acesso mais fácil Sim. a ir ao país de Marrocos estudar, Senegal, Gâmbia. So, we need the languages. Sim. We E é need the importante language. capacitar os nossos meninos, porque nós não podemos apenas limitar-nos a falar a nossa própria língua. Não. É importante do ponto de vista cultural, mas aquilo que são as exigências do ponto de vista laboral, do ponto de vista em termos de inclusão social, Exatamente. é importante capacitar os nossos cidadãos para eles poderem competir com o Exato. resto do mundo. Exatamente. E como disse, a Guiné está ali numa região rodeada de países de língua francesa. Francofone, Então muitos que não encontram oportunidade de trabalho na Guiné acabam por ir para o Senegal para poder exatamente desenvolver as suas vidas. English. Exato. Mas isso tudo para dizer que o nosso dia a dia não é só aprender inglês, porque temos que aprender o português. Claro. Não é? Se a língua de instrução, a língua do país é português, we need to learn Portuguese. Sim. Então, os alunos têm uma série têm a língua portuguesa, que estamos inspirados pelo currículo da DGI em Portugal. Usamos as metas de ensino do currículo português, língua portuguesa, e depois tem história da Guiné-Bissau em português, tem ciências ensinada em português, e depois começa a mudar assim um bocadinho. Depois tem matemática em inglês, na língua inglesa, e tem a língua inglesa e os Sim. vários elementos da língua inglesa, a compreensão oral, a compreensão escrita, auditiva e muito mais. E depois depende da idade com que, claro que os nossos pequenininhos estão a aprender a formar letras, a segurar nas canetas, a segurar num lápis, não sei o quê, e a pintar, e então é bilingue, de momento é o inglês e é o português. Quando as pessoas aproximam-se dos seus serviços, quais são os módulos depois que eles têm, que são-lhes providenciados? Vamos dizer, se for para uma criança de 8, 9 anos que se inscreve-se na Bex, quais são os módulos que ele acaba por ter acesso? Acabas por fazer uma quantidade de módulos, não é só as línguas, é a língua, a matemática, é ciências, é o corpo humano, é a história e a educação física. E a tecnologia, claro. Nós damos aulas de informática, os alunos têm acesso aos iPads e eles estão a fazer um pouco de tecnologia. E por quanto tempo é que este processo todo demora? É um processo de um ano letivo? É um ano letivo. Espetacular. Então, semanal, tem o planeamento semanal, eu planeio com os professores, planeamos. Sim, todos nós, eu e os colaboradores internacionais e os professores, e depois temos o plano trimestral e depois temos o plano semanal. Então, às sextas-feiras sento-me com os professores na Guiné e fazemos o plano. Falamos daquilo que tem estado-se a passar durante a semana, como é que os alunos estão-se a desenvolver e o que é que estamos a precisar para fazer. Espetacular. For the next week. Em termos de expansão, o objetivo é mesmo só a Guiné, não passa por ir por outros países para Lopes. É só a Guiné. É claro que o ensino da língua inglesa para adultos ainda continua. Eu ainda continuo a dar aulas online para muitas outras comunidades. Para outras comunidades, exato. Mas a expansão da escola é na Guiné-Bissau. Ok, Exatamente. ótimo, excelente.
outra pergunta que eu gostaria de saber era, a nível da Guiné-Bissau, óbvio que nós sabemos que a educação é um grandíssimo problema em África, não é? E eu penso que isto é muito nobre o que estás a fazer, porque Desafios. tu, literalmente, esta iniciativa da BEX, tu estás a atacar o problema na sua raiz. Thank you. Nós, quando falamos de vamos ajudar a África, vamos ajudar a desenvolver o continente, por vezes, óbvio que as pessoas têm todas as ideias genuínas e altruístas e todas em busca de contribuir com alguma coisa para o continente e para as nossas comunidades. Mas a educação é mesmo o problema temos crucial. Que começar por aí. Temos que começar E foi por isso aí. que tu identificaste e que resolveste atacar. Do ponto de vista das pessoas que tu vais ensinando, que vão passando pelos teus serviços, pela tua escola, há alguma história, algum exemplo de alguém que possa ter sido absorvido pela tua própria estrutura? Já existe houve algum caso desse, de alguém que vocês se identificaram que pudesse, um jovem, que pudesse ser absorvido pela vossa estrutura e depois até pudesse se tornar um exemplo a longo prazo para que hajam mais crianças que se calhar queiram familiarizar com a iniciativa e trabalhar contigo? Eu lembro-me que quando trabalhei com uma criança de Moçambique que estava a estudar numa escola internacional e as escolas internacionais ensinam em inglês, e lembro-me que esta criança tinha uma dificuldade enorme na aprendizagem da língua, e quando se diz na aprendizagem da língua, diz também nos outros subjects, né? Correto. Nas outras disciplinas, não conseguia evoluir. Na altura nós éramos Unimajave, era eu e trabalhava com a Raquel, com a Miss Raquel, e tivemos um challenge de ter que arranjar um plano para fazer com que esta criança evoluísse. Mas nós tínhamos que ir à raiz do problema. A raiz do problema era desenvolvimento cognitivo, não era? Que a criança tinha que desenvolver outras áreas para poder chegar àquela área de ensino. E então, e é por isso é que nós trabalhamos, olha, estás a ver, é por isso que trabalhamos com a psicóloga, porque é a psicóloga que nos ajuda a ver estas falhas, ou não posso dizer falhas, mas áreas de desenvolvimento, não é? E ela a ter ela estava a ser acompanhada pelos dois lados, tanto pela psicóloga como nós, como educadoras de ensino, e foi daí que começámos a traçar metas together com a psicóloga para fazer com que a criança começasse a desenvolver. E depois parece que tudo o que a gente faz é rewarding. It's like quando uma criança começa a desenvolver, é tipo uma coisa no teu coração. Ficas tipo, ai pá, uau, ela agora já consegue dizer isto, já consegue dizer as letras, já consegue fazer frases. É tipo um sorriso que tu. E este é o melhor feedback. Este é o melhor feedback que vocês podem receber do vosso trabalho. This is the best. Era a pergunta que eu tinha para ti, que era as situações que fazem perceber que o que estás a fazer faz sentido. E este é um exemplo. Tens mais histórias destas que gostasses de partilhar? São muitas. Vamos ficar aqui o dia todo. Mas se tivesse, podes partilhar à vontade. Adorava. Olha, aqui, eu lembro que em Inglaterra também tive a trabalhar com uma criança autística, que na altura eu trabalhava numa escola em Ilford. Na altura porque é assim, nós aqui somos they train us quando estamos a fazer o curso, nos ensinam child safety, safeguarding e child well-being, não é? E na altura autism não era uma das áreas com que eu dominasse, até porque acaba por ser mais medical do que educational, mas a criança tem que se desenvolver também na escola, e então é a parte que nós, os professores, então vimos à tona para fazê-lo. E então eu tinha uma criança autística que ela sabia os números, ela contava, fazia additions na cabeça, 10 mais 10, 20, depois era 10 vezes não sei o quê, e depois multiplicava e dividia os números. E ela vinha-me perguntar toda hora, era um rapaz, eu lembro, e ele vinha-me perguntar toda a hora, Miss Jeanette, is this and that, and how much is this? Eu disse, este miúdo é muito sábio.
Então sabe o que eu não sei, as respostas Claro. que ele me está a perguntar. Exato. Então eu estava sempre com a calculadora, like calculating the values, estava sempre a calcular os resultados para lhe poder dar. Porque Para ele explicar. queria, ele não me deixava enquanto. Não era para explicar, era para confirmar, give him reassurance que ele estava certo. Que ele estava E ele certo. estava mesmo sempre certo. Ok. Ele estava sempre certo. Ele conseguia adicionar, isto era uma criança de primeira classe, ele conseguia adicionar 3 dígitos. Ele conseguia dividir números 3 dígitos. Ok. E eu, na altura, eu dizia: isto é muito knowledge. E então, isto foi um dos desafios que eu tive, mas at the end of the day, o que me fez feliz, o que me fez chegar ao final do ano e ver que sim, estou a conseguir acompanhá-lo e fazê-lo progredir, foi também, again, trabalhar com profissionais, outreach workers, que me dissessem isto é o que estas são as metas que vamos traçar, porque o menino precisava. Ele não era académico, o problema era social. Ok. Ele não conseguia, ele não olhava para os outros amigos olho a olho, ele não olhava para os pais olho a olho, ele falava sempre assim de lado. Sim. Ele era super académico, super inteligente, mas faltava-lhes personal social skills. Social skills. Então esta era a área que nós tínhamos que desenvolver. Desenvolver. Ok. Ok. Yeah. Uau. So these are coisas, metas, coisas pequeninas com que a gente do nosso dia a dia, que a gente que nos dá um sorriso, Que nos dá um sorriso e que nos diz, olha, fantástico. Como instituição, e óbvio que já nos enumeraste algumas pessoas que colaboram contigo, neste caso como a tua mãe, que é alguém que também já tem uma experiência no mundo empreendedor. Exato. E também mencionaste-nos vários colaboradores, outros professores também que estão dentro do projeto. Como instituição, como é que conseguem fazer uma avaliação própria daquilo que vocês fazem e como é que conseguem constantemente track a vossa evolução e perceber como é que podem ficar melhores para continuarem a prestar um serviço que é muito importante como a educação? As a teacher, we are reflectors. That's it. Ok. Um professor tem que estar constantemente a refletir. Sim. Um professor está constantemente a refletir. Okay. Não conheço nenhum professor que não faça a reflexão. Ok. Então, aliás, tu a refletir estás a ir buscar. Tu nunca podes ir buscar só áreas de que fizeste que têm sucesso. Ok. Tu tens que ir buscar áreas de desenvolvimento. So, o que a gente espera das crianças é o que a gente espera de nós próprios. Exato. Então, tu quando pões-te numa reunião, todos nós nessa reunião estamos à espera de ouvir 3 áreas para desenvolver e 3 áreas de sucesso. Então, tu estás constantemente. Avaliação contínua. Sempre. We are lifelong learners. Ok. Então, nós somos, estamos sempre a aprender. Sim. E para não esquecer que estamos constantemente a ler. Ler, estar a par das notícias, estar a par do que é novo na educação, implementação de coisas novas rotinas, novas estratégias. A sala de aula está sempre a evoluir. Ok. Os alunos estão sempre a evoluir. E you need to keep up with them, right? Exato. So how do you keep up with them? By reading. By reading. Claro. Reading articles, looking at examples, coming up with new strategies. E depois as coisas não são, they're not the same every day. Todos os dias. Um dia, como eu dei esses 2 exemplos desses 2 alunos, o próximo aluno pode não ser da mesma forma. Because we are all different. Cada criança é única, cada criança é especial. E cada criança ou cada adulto, porque nós também damos aulas eu também dou aulas a adultos, e cada adulto, cada pessoa é para ser tratada de uma forma diferente. Para não esquecer, e como é que somos avaliados? Aliás, we self-evaluate ourselves, and that's what we do, Okay. continuamente, e usamos os documentos. Os currículos são feitos baseados nas metas de ensino do currículo. Nós agora estamos a trabalhar com o professor Ensa, que é o inspetor das escolas lá na Guiné-Bissau, para fazermos as coisas como deve ser, não é? Claro. É claro que estamos a olhar para o currículo da Guiné-Bissau e estamos a encontrar que há coisas que precisam Ser atualizadas. Especialmente as metodologias de ensino.
as formas de como ensinar é Sim. o que está, é a parte de que temos mesmo que melhorar, you know. But, mas e depois tem, you know, não estamos só a contar com a inspeção da escola da Guiné-Bissau, but, you know, como já te disse, nós somos uma equipa de profissionais, Sim. and as professionals carregamos uma bagagem e já estamos no ramo. Eu acho que já dou aulas há... Epá. Deixa cá ver, 2006. Eu já estou a dar aulas desde 2006, 2003 em Inglaterra. Comecei aqui em Inglaterra. Já é uma vida. Já carregamos uma bagagem de experiências, de, you know. E olha, um dos sítios que eu fui treinar back in the days, not back in the days, like a few years ago, eu fui fazer making the like eu fui fazer uma I'm trying to think of this in English, I can't say it in Portuguese. It's like a teaching thing, inquiry, que é uma forma de ensinar diferente que se ensina nas escolas internacionais. Sim. Tens o concept base e depois tens o inquiry base. Inquiry base é dar a criança power to inquire, to question, Sim. perguntar, estás a dar à criança aquele skills que ele precisa de. Fui fazer isso em Singapura, por exemplo. Então fui treinar lá durante uma semana. You know, já carregamos uma bagagem de skills que fomos buscar não só em África, não só aqui na Inglaterra, mas na Ásia também. Então, usamos o Singapore Maps Curriculum para ensinar e muitos outros currículos que eu já tive experiência. Espetacular. Exato. Mais uma pergunta. Eu gostaria de saber que é se alguém nos estiver a ver em casa, quiser um dia ter a mesma iniciativa do que tu e quiser apostar na educação, come on, let's do it. Quais são os obstáculos que esta pessoa deve estar à espera de encontrar? Tu já ultrapassaste vários, ainda vais encontrando outros, mas quais são os obstáculos que estas pessoas vão encontrar se quiserem enveredar pelo mesmo caminho que tu tomaste? Olha, eu só estou a começar. Eu tomei essa decisão também há 4 anos atrás, que eu dá certo. I'm gonna go ahead. Pelo bem e pelo mal, I'm gonna go. Mas os desafios são imensos. Uma delas é a forma com que organizational behavior na Guiné-Bissau, a forma com que as pessoas trabalham, é diferente daquilo que nós estamos habituados aqui. E não estou a falar bem e não estou a falar mal. Por exemplo, a tecnologia acaba por ser um challenge, não é? Sim. Um desafio. Os professores estão a ser ensinados de uma forma diferente depende daquilo que nós queremos. Sim. Então vamos encontrar sempre desafios. I think organizational behavior and business management, it's a big, huge thing. And you know, depending where you're coming from or where you're taking your skills. A linguagem, a forma de falar, o profissionalismo, I believe all these are challenges. Os nossos professores lá queixam-se todos os dias que os nossos alunos, os que começaram, they're struggling in Portuguese. Português, acredito. Sim. A língua que se fala, tirando o crioulo. Sim, claro. exatamente. Mas o português tem sido um desafio que as nossas crianças na Guiné-Bissau não conseguem falar em português. Em português. Não conseguem ler em português, então... Já acaba por ser um grande desafio. Mas, precisamos de gente. Olha, eu gostaria aqui de introduzir a minha colega, que é da praxe. Eu gosto sempre que ela tem um trabalho enorme de nos filmar. Não sei se ela prestou atenção à conversa, se quer fazer alguma pergunta. Se alguma pergunta daquilo que estamos a conversar aqui, que queiras fazer sobre a educação na Guiné. Tu já estiveste na Guiné? Eu gosto da t-shirt dela. You need to come here. We need to have a look at olha, ela até pode fazer publicidade. Podem fazer. É uma plataforma, sabias? Oh! É uma fantástico. site de negócios africanos, feito por minha amiga Mariana. Mariana Njai. Então chama-se No Buy. Fantástico. Olha, acho que era uma plataforma também devias de saber familiarizar, porque basicamente ali colocam-se os negócios. Fantástico. E as pessoas vão e procuram negócios africanos e está ali negócios africanos de acordo com aquilo que a pessoa procura. Nós precisamos disto, a nossa comunidade. Eu acho que nós estamos numa fase que é
as pessoas cresceram na diáspora, já têm uma outra confiança, uma outra educação. Então estamos a ter esta iniciativa. Os nossos filhos ainda vão ser melhores. Vão ser melhores, exatamente. Então tens alguma pergunta, colega? A minha pergunta Já estiveste na Guiné, sabes melhor o estado de educação lá do que eu. Bom, a minha pergunta... Bom, eu sei, de facto. Somente nas escolas públicas é um grave problema, não é? Porque eles estão sempre a fazer greves. O que não acontece tanto nas privadas, não é? Pronto. Talvez pelo fator financeiro que as pessoas estão a pagar, etc. E o controle deve ser diferente, não sei. Mas pronto, a minha pergunta vai mais para a parte governamental. Ou seja, é uma escola, não é? Qual é que foi o apoio? Ou se houve algum vínculo com o governo? Ou se há algum... É engraçado, toda a gente faz-me essa pergunta. Não, eu gosto de saber. Não há vínculo nenhum, não há gesto nenhum, não... Não, mas em termos de... pronto, porque eu sei que é uma iniciativa privada, não é? Exato. Mas não houve sequer um contacto com o governo, por exemplo. Não sei, porque visto que é uma escola que está a estabelecer-se em terreno, em território guineense, não é? Eu não sei explicar, mas por exemplo, se fores abrir uma escola em Portugal ou em Cabo Verde, bom, Cabo Verde também não sei muito bem, mas estou assim a fazer comparação entre os CPLP, né? Ou seja, há sempre o envolvimento do governo somehow. A questão burocrática. Right now, we don't have any kind of... Não. Eu tenho um colega, que como eu estava a dizer, um inspetor ENSA, CID, que é o que inspeciona as escolas e dá como é que eles dizem, como é que é aquela palavra que diz, go ahead, you can work, you have the certificate, you are like, estás a... que eles vêm ao teu estabelecimento e dizem, ok, tens salas, podes ter X alunos, podes ter... falta uma palavra. Então, aquele tal documento a dizer que tu podes funcionar. É a licença. A licença, eles têm um outro nome que eles lá chamam. That's it. This is it. Okay. There's nothing else. So, everything's coming from here. Me wanting to do. But eu estou à procura de poder colaborar e poder trabalhar com o governo. Com o governo. Porque eu acredito que isto é um projeto grande e tenho a certeza, como estive a falar consigo há bocado, parece que há outras pessoas na área da educação, que podemos nos juntar e, aliás, para não esquecer que tenho uma prima lá na Guiné-Bissau, a Taibo, que criou o Happy Times. Ela já lá está há alguns anos, desculpa, e ela está a crescer imensamente. Happy Times, it's another school. She's like inspiring us, to wanting to do this. A Taib também cresceu aqui em Inglaterra e foi para a Guiné e, estamos a começar do nada. Praticamente do nada, mas acredito que, olha, normalmente as pessoas com que eu trabalhei, os meus diretores, eles dizem que eu tenho uma aura muito positiva. Tem, sim, senhora. Sou uma pessoa muito ambiciosa, Tem. com os pés assentes na terra. E então eu faço aquilo que posso e não me iludo por, I'm not I daydream, but I'm not a dreamer of projetos que não consigo cumprir. This is something that I can do. This is my area. So... Olha, deixa-me dizer já que... Olha, muito obrigado, colega, pelo contributo. Sabes, também depois chega aqui um ponto que a minha máquina já não consegue improvisar nada. We're trying to go back again. Olha, muito obrigado. Janete, infelizmente já estamos a chegar perto do fim. Passa tão rápido. Olha, já estamos mesmo a chegar perto do fim. Eu queria desde já parabenizar por esta iniciativa. Isto renova muito a nossa esperança em relação ao nosso continente. A nossa plataforma também, a Tabanca TV, nós começámos o projeto com o mesmo objetivo que tu, que é poder contribuir para a nossa comunidade, de alguma forma, acrescentar valor. Nem tudo tem que ser negócio. Exatamente. A comunidade africana precisa de tudo. Nós precisamos de tudo. Então, começar por algum lado, não é? Há um conhecido nosso, ele está sempre a dizer isto, que é o que tu tiveres para trazer para a mesa, traz. Neste momento, a fase em que, como civilização, como comunidade, grupo, nós estamos numa fase que tudo
é bem-vindo e as pessoas que tenham ideias e iniciativas como tu não se devem esconder, não devem ter receio, devem chegar à frente. Porque isto tem impacto, as pessoas às vezes não veem, mas tem impacto e depois é mais é a mensagem que passa. Porque oh my God. It is, I mean, o que todos nós temos para trazer, I think we should. Come on, guys. Tragam à mesa, vamos superar, vamos trabalhar com os países da comunidade da língua oficial portuguesa. Let's go. É este o apelo que eu faço. We can do it. E nós também, como plataforma, estamos aqui deste lado, desejosos de continuar a ouvir falar da Bex, a promover a Bex também, Yeah. porque estamos todos na mesma jornada. Estamos, que é, olha, podemos fazer referência aqui de agradecer o Adi. claro. O Adi. Sim. Qual é o. Eu só posso dizer Adi e ele já sabe quem é, não é? Sabes o segundo nome, Paula? O Adi. O Adi, exato. Barbeiro. Adi? Vá, Adi Barbeiro. Adi Barbeiro. Foi ele. É verdade. I remember he said that. Eu estava a dizer barbeiro. Eu disse, és barbeiro e ele não sou. Mas pronto, foi Foi a recomendação foi dele. da recomendação e da positividade dele, de quando eu lhe falei da Bex, e ele disse: olha, não te preocupes que eu vou te direcionar à pessoa certa. E fez muito bem. E é disso que a gente precisa. Aqui estamos sentados numa mesa a colaborar, porque hoje em dia temos que colaborar. Temos, As sim. pessoas não têm que ver tudo como uma competição Não. ou como quem é melhor que o outro. We are not competing. Nós não. I don't think nenhum de nós estamos ao nível de competição. Nada. Estamos no nível de colaboração. De colaboração. E é o que a gente deve fazer. Porque é só com colaboração é que nós vamos todos vencer. Exatamente. Aqui não é tu venceres ou eu vencer, é nós vencermos. Isso é que é Exatamente. importante nós cultivarmos na nossa comunidade. Exato. E eu acredito que pouco a pouco a gente vai chegar lá. Janete, queres fazer alguma última remark sobre o teu projeto? Alguma mensagem que queiras passar aos mais novos, ao público lá em casa? Este momento é teu agora. É assim, Dá show. eu não tenho muito show para dar, para dizer a verdade. E se não fosse o Não, Adi, já e deste, se não já fo- e se deste. não fosse, Já deste. Se não fosse a tua me chamares aqui, eu até nem estaria aqui, porque eu não sou. This is not me, you know. Mas este espaço é para pessoas como tu, sabes? É mesmo. Eu sou mesmo de estar fechada na minha sala a ensinar. O meu mundo é a minha sala de aula. E então, this is me. Like, criar os meus planos. You know, like, this is the kind of person I am. Eu não sou. Anyway, tirando o que sou, o que não sou, estou a abrir uma escola e estou muito entusiasmada. Venham estudar connosco, venham aprender. This is the time. É o momento certo. Aproveitem, porque eu estou a trazer sabores de toda a parte do mundo, estou a trazer metodologias. E não sei se eu falei um pouco aqui daquilo que eu também. Eu fui. É muita. Eu não estou. Cabelos brancos everywhere, but like, é muita experiência. Uma coisa que eu faço eu treino professores na área da educação. Ok. Educadores. Então, this is something that, you know, a minha porta, a minha escola está aberta. Venham aprender connosco, venham ver metodologias diferentes, venham saber daquilo que podemos fazer com tão pouco. Não precisamos de muito. E eu acho que os jovens na Guiné-Bissau devem apostar em algo novo, não devem ter receio, porque estamos a crescer, estamos a começar e já temos uma equipe de padrinhos. Eu chamo eles os padrinhos da escola. Tenho três alunos senhores que vieram estudar connosco right from the beginning. E eles vão ser não me posso esquecer nunca, os padrinhos da escola. Porque tudo tem trial and error, right? Tu não começas só com tudo na positividade. Há sempre espaço para fazer erro. Sim. E eu acho que eles foram os mais. They were super resilient. They were super patient. O Sr. Bernardo. Amazing people. Like. You know, venham, a sério. Escola para crianças, escola para jovens, escola para adultos. Não é só é para toda a família. Venham aprender connosco. Yeah. Janete, olha, muito obrigado. You're Muito welcome. obrigado mesmo por este bocado. You're welcome. Foi mais um grande episódio do Bantaba. Vocês aí em casa, não se esqueçam de acompanhar o nosso podcast, também de seguir a página da Tabanca TV
e de seguir o trabalho da nossa irmã. Página é Bex, B-E-C-N-S. Yeah. Podem te encontrar no Instagram, Instagram, Facebook. também no Facebook. Uhum. Os dados estarão, obviamente, na descrição. Yeah. Sigam esta iniciativa, passem a mensagem sobre esta iniciativa para que chegue ao maior número de pessoas possíveis, para que este projeto possa continuar a crescer e também, ao mesmo tempo, possa continuar a educar as nossas crianças e os nossos professores para que o nosso futuro seja mais risonho. Vocês já sabem qual é que é o slogan da Tabanca? It takes a village. Então, não se esqueçam. Manter sempre a união e nos apoiarmos uns aos outros. Janete, Obrigada. foi um gosto ter-te aqui, tá bem? Thank you. E até à próxima. Obrigada a Beijinho. todos. Tchau. Resta um bom dia.